Hello guys! Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o verbo to be, ou verb to be, né? Um verbo que é muito meme aí, né? Quando se fala em inglês, que a gente fala que só sabe o verbo to be, mas na verdade hoje a gente vai falar um pouco sobre o verbo to be, só que no presente simples, né? Como a gente usa no presente simples, o que ele significa, quando é que a gente pode usar, quando não usar, enfim. Isso tudo a gente vai ver nessa aula aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, o verbo to be significa ser ou estar. Isso significa que ele pode ser traduzido para a língua portuguesa como dois verbos. Então, na língua portuguesa a gente tem dois verbos e na língua inglesa a gente tem apenas um. Então, para eles, ser e estar significam exatamente a mesma coisa. To be. Beleza? Então aqui a gente tem a conjugação no português, né? Do verbo ser e do verbo estar. Eu tenho aqui, ó. Eu sou, você é, ele é, o verbo ser, né? Eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, vocês são, ou vós sois, né? Eles e elas são. Aqui eu tenho do outro lado o verbo estar, né? Eu estou, você está, ele está, ela está, ele ou ela, ou isto está, né? Nós estamos, vocês estão, vós estáis, e eles estão, eles ou elas estão, né? Tanto faz. É importante a gente ver que, para a gente, às vezes, são dois verbos completamente diferentes, mas às vezes eles são bem parecidos um com o outro, né? Então, quando a gente fala que eu sou casado, eu estou casado, dá para entender das duas formas, né? Mas, por exemplo, eu não posso dizer que eu sou aqui, eu tenho que falar eu estou aqui, eu sou brasileiro, eu estou brasileiro, não funciona muito bem. Então, algumas vezes o verbo ser e o verbo estar são completamente diferentes, outras vezes eles são idênticos. Porém, em inglês, todo o tempo eles são idênticos. Então a gente sempre vai usar o verbo to be quando a gente quiser falar o verbo ser e o verbo estar. Então, qualquer uma dessas conjugações aqui, a gente vai usar o próprio verb to be. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho a tradução em inglês, olha só. Percebam que eu sou é I am ou I am. E eu estou é I am ou I am. Então é a mesma coisa, tá? Em inglês vai ser I am, igual I am Brazilian, eu sou brasileiro. I am here, eu estou aqui. Então eu vou usar I am, you are, né? Então a gente tem aqui, ó, I am, you are, your, he is, his, she is ou she's, it is, it's, we are, we're, you are, your e they are, their, né? Então assim, a gente vai usar o verbo to be, como eu falei, para os dois verbos. Então, eles são exatamente iguais, é o mesmo verbo para os dois verbos em português, né? Isso acaba confundindo um pouco o pessoal quando a gente está aprendendo um pouco o inglês, né? O verbo to be. E percebam que a gente tem a forma contraída, como a gente chama, que é quando o verbo to be, ele está junto com o pronome, né? Então, o que a gente faz aqui, ó? Por exemplo, o verbo I am, a gente corta, passa um facão nessa letra A aqui, e ele vira uma alminha indo para o céu e junta tudo. Então, I am, tira o A e vira I am. You are, a gente passa um facão nessa letra A aqui, junta e faz a alminha dele indo para o céu. Então, your. E assim sucessivamente. Ó, corta o is, a letra I do is, corta o A de novo aqui do are, do we're e por aí vai. Então, a gente sempre pode usar essa forma contraída, né? Lógico, isso é uma forma informal de se usar o verbo to be. Porém, é bem utilizado, né? Inclusive em filmes, séries e falas e coisas desse tipo, tá? Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala da negativa, é basicamente a mesma coisa para qualquer um deles. Eu botei toda a tabela aqui só para vocês verem, mas assim, o que usa para o are, usa para o outro are. O que usa para um is, usa para o outro is. E por aí vai. A forma negativa do I am é só I am not. Quando eu quero falar que eu não sou ou eu não estou, eu falo I am not, certo? Porém, o resto a gente pode dar essa contraída, né? Essa encurtada na palavra. Então, ó, o you are, né? Você é ou você está. Eu posso falar you are not, você não é, você não está, ou you aren't. Então, esse aqui é bem utilizado, né? Essa forma contraída. Ou he is not, ele não é, ele não está. He isn't. Ou she is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. E they are not, they aren't.
Então a gente pode usar essa forma mais contraída, né, para identificar a negativa. Lembrando que, assim como no verbo to be lá, que a gente faz aquele facão na letra, na vogal, aqui a gente pode fazer também no O do not. Então, por exemplo, you are not, a gente corta essa letra O aqui, passa o facão, a alminha dele vai para o céu lá e a gente junta tudo para virar aren't. Por isso que tem esse sinalzinho aqui entre o N e o T. É a letra O que foi cortada, né? Assim como o isn't, né? O is not pode virar isn't. A gente corta a letra O e vira isn't. E o are de novo, aren't, e o are é a mesma coisa do is. Porém, o am not não pode ser feito isso, beleza? Tanto do jeito formal ou informal, a gente usa o I am not. Eu não sou, eu não estou. Beleza? Na interrogativa, por outro lado, quando a gente for fazer uma pergunta, né, uma frase para perguntar, para querer saber, descobrir alguma coisa, a gente vai ter que fazer uma leve mudança. A gente sempre usa o pronome mais o verbo to be, né? Então, I am, como está aqui, ó, I am Brazilian, eu sou brasileiro. Porém, quando eu vou fazer uma pergunta, esse verbo to be, ele tem que passar na frente do pronome. Então, a gente vai dar uma invertida do pronome com o verbo to be para criar a pergunta, né? Na língua portuguesa, a gente simplesmente bota um ponto de interrogação e está tudo certo. Aqui não, aqui a gente precisa fazer uma mudança. A gente precisa botar alguma coisa diferente para parecer que aquilo é uma pergunta desde o início da frase, né? Então aqui, ó, eu até botei, ó, na interrogativa a gente bota o verbo to be antes do pronome. Na afirmativa a gente deixa normal, pronome depois o verbo to be, certo? Então olha só, se eu quero falar eu sou brasileiro, eu falo I am Brazilian. Então pronome, eu, am é o verbo to be, o verbo, né? E depois o complemento, Brazilian. Se eu quiser perguntar se eu sou brasileiro, eu falo am I Brazilian? Né? Então a gente dá essa invertida. Ó. Percebam que tá cruzado aqui, ó, tá vendo por quê? Porque quando eu vou fazer uma pergunta, o verbo to be vai na frente do pronome. Isso independente do pronome que a gente está usando. Então, no caso, se aqui fosse, ao invés de I am, fosse você é, né? Seria you are, e a pergunta seria are you Brazilian? Eu só trocaria os pronomes e o verbo to be. Lógico que se eu usar o I, eu vou usar o am. Se eu uso o you, eu vou usar o are. Se eu uso o he, eu vou usar o is. E por aí vai, né? Cada um com o seu verbo to be. Por exemplo, we are good. Nós estamos bem. Are we good? Nós estamos bem? Se eu for fazer uma pergunta, eu vou passar esse verbo to be para frente do pronome. Beleza? Então, essa é a regrinha principal do presente simples, né? O passado é muito mais simples, eu posso fazer um outro vídeo, mas é bem mais simples do que isso. Acreditem, esse é o verbo mais difícil da língua inglesa. Se vocês dominarem isso aqui, qualquer verbo vai vir matando para vocês aí. Beleza? Fechou, pessoal? Obrigado por vocês que assistiram até aqui. Avalie o vídeo, comente o que você quiser aí, se curtiu, se entendeu, quer dar alguma opinião, fique à vontade, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!